Boa noite, Adrião Neto. Tudo bem contigo? Boa noite, meu amigo Adaildo Caboclo. Tudo bem? Um grande prazer tê-lo conosco, né? Nós temos amigos comuns aí, né? O Dr. Camilo Martins é um amigo comum nosso, né? Exatamente. E ele falou assim: não, você precisa entrevistar o Adrião, né? Ele tem bastante informação, bastante conhecimento. E, assim, com muita honra que nós agradecemos aí o seu aceite nesse convite, né? Então, Adriano, para quem não conhece, ele é escritor, historiador, né? Ele é pesquisador social, né? Então, assim, ele faz um trabalho aí voltado, né, para a área de cultural, né, que é o grande leque aqui do nosso programa, conversar com escritores, leitores, historiadores, né? E dar voz para vocês, né? Pessoas importantes na sociedade. Né? Eu não sei se você sabe da história, Adrião. Uma vez a CNN me chamou, a CBN me chamou para uma entrevista. E eles me deram 3 minutos para a entrevista. Muito pouco, né? Era um assunto assim vasto, eu tinha que resumir em 3 minutos. Né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, eu não acho justo a gente entrevistar uma pessoa em 3 minutos, né? Não é possível isso, né? Mas rádios comerciais, elas não estão muito focadas, né? Em qualificar a notícia, em dar detalhes, né? E aí, quando foi 2019, o Comitê Mundial da Paz me agraciou com o título de embaixador da paz. E aí me veio essa ideia de criar uma Parabéns. rádio para levar informação para as pessoas e música de qualidade, né? E aí eu Parabéns. pensei, eu vou entrevistar quem, né? Como eu sou professor, eu conheço muitos professores, né? E eu comecei entrevistando professores, pessoas de notório saber, né? Com o intuito de levar conhecimento para as pessoas, né? Então, com isso, já passamos da 30ª entrevista, né? Muito bem, E, parabéns. e é uma grande honra tê-lo conosco aqui. E nós temos um tema hoje, assim, se você quiser acrescentar aí mais um pouco da sua biografia, falar um pouco para os nossos ouvintes, né? Acho que todo mundo quer conhecer um pouquinho mais de você, né? Fala um pouco para a gente aí da sua cidade, de onde você está falando, do seu estado. Olha, na verdade, eu sou natural da comunidade Lagoa do Camelo, na zona rural do município de Luiz Correia, que fica no extremo norte do Piauí, já nas proximidades do Ceará, certo? E, atualmente, eu moro em Teresina, onde exerço minhas atividades como auditor fiscal da Receita Federal, e sou escritor. Eu me dedico à pesquisa, sou dicionarista biográfico, poeta, romancista. Já tenho alguns livros publicados na área da história, da literatura, folclore. Agora mesmo, dia 25 desse mês, de março, eu vou lançar um livro em Parnaíba intitulado Lendas e Mitos, Poemas e Outros Textos. Na ocasião, vou ser homenageado pela Câmara Municipal de Parnaíba, com o título de Cidadania Parnaibana. Que Então, vai ser legal, uma grande festa, né? que legal. Eu fico muito honrado, né? Porque também eu sou escritor, né? E a gente sabe a grande luta que é publicar no Brasil, escrever, se dedicar, né? Essa questão cultural. E eu fico muito feliz, né, de saber que o Adriano Neto tem aí toda uma biografia, né? Depois, a gente aqui sempre sorteia na rádio livros, né, dos nossos entrevistados, né? Ou deixa indicações aqui para as pessoas que têm interesse em adquirir, né? Eu acho que isso é bem bacana. Nós somos uma fonte de disseminação, né, de conhecimento e cultura, né? Parabéns, Adriano, pelas suas iniciativas, né? Mas hoje nós temos um tema especial, não é isso? Para tratar, Exatamente. não é isso? Nós temos um tema super especial. E o tema de hoje é um tema que
chamado Batalha do Genipapo, né? A gente sabe que no Brasil, né, houveram vários movimentos revolucionários, né? E a Batalha do Genipapo é central, né, nessa questão da emancipação do país, né? Exatamente. E muita gente não sabe quando aconteceu, como foi, né? E aí quando me falaram do seu conhecimento sobre o assunto, eu falei, não, isso é um tema que nós temos que levar para o Brasil e para o mundo, né? E aí você é o nosso convidado principal para falar desse tema. Pode. E aí, Estou. Adriano, eu tenho aqui logo a primeira pergunta, né? O que foi a Batalha do Genipapo? Conta para nós. A Batalha do Genipapo foi a mais sangrenta de todas as lutas em prol da independência política do Brasil. Ela ocorreu no dia 13 de março de 1823, nos arredores da vila de Campo Maior, e durou cerca de 4 horas e meia. As tropas portuguesas, bem treinadas, e os independentes, principalmente os piauienses, e principalmente os mais humildes, de todas as classes sociais, mas os vaqueiros e roceiros. Os camponeses foi quem enfrentaram essa tropa, o exército comandado pelo comandante Fidié, João José da Cunha Fidié, que, inclusive, tinha experiência até nas guerras napoleônicas. E ele foi, quando começou esse movimento de insurgência, ele foi mandado para a província do Piauí para ser o governador das armas. Naquela época, existiam 2 governos, o governo civil e o governo militar, que era uma espécie de um presidente da província, mas voltado mais para as armas, para a defesa, e Portugal queria manter a província do Piauí sob seu comando, porque já estavam há mais de 50 dias depois do Grito do Ipiranga, e Portugal queria manter uma boa parte do território brasileiro. E mandou esse comandante, com experiência, inclusive, nas guerras napoleônicas, para comandar o Piauí, que era uma província bastante importante, porque ela ficava entre o antigo Estado colonial do Brasil e o antigo Estado colonial do Maranhão, né? E era grande produtora de gado e fornecia carnes e rebanhos para as minas lá de Minas Gerais, para a região de Goiás, do Maranhão, do Pará. Era uma província muito importante para Portugal, e Portugal gostaria de continuar sob o seu comando, ainda como uma colônia portuguesa. Muito interessante, né? Nós olhando para a história do Brasil, né? E os relatos vão surgindo. A gente conhece muito os Inconfidentes lá em Minas Gerais, né? Cujo Tiradentes foi o mártir aí dos Inconfidentes, né? E outros movimentos ocorreram em vários pontos do Brasil, né? Mas, especificamente na Batalha de Genipapo, assim, a gente não tem tanta repercussão, pelo menos aqui no sul, né, do país, a gente não nos chega muito as informações, né? E aí eu vou para a segunda pergunta, né? Qual a importância da Batalha de Genipapo para a consolidação da independência política do Brasil? A Batalha do Genipapo foi de fundamental importância para a independência política do Brasil. Foi ela o fator determinante para que o Brasil se tornasse independente e para a manutenção da integridade territorial, pois, como sabemos, Portugal, insatisfeito com a independência proclamada por Dom Pedro, ela queria manter sob seu comando o antigo Estado colonial do Maranhão, que era constituído pelo Piauí, Maranhão, Pará e uma extensa região aí, Amazonas e do Centro-Oeste. Ela queria abriria mão
do antigo estado colonial do Brasil e ficaria, que é do Ceará para a região sul, sudeste, e queria ficar sob seu comando ainda com essa boa faixa do território brasileiro. Eu acredito, eu tenho parentes aí no Pernambuco, né? Meu pai é oriundo dessa região, né? E a gente percebe, era uma região, o Nordeste brasileiro é uma região extremamente cobiçada, não é isso? Por holandeses, né? Por franceses, né? Quer dizer, houve uma luta intensa, né? Pela manutenção dessa região, né? Agora, a característica interessante que você nos coloca aqui é que Dom Pedro I gritou lá, né, independência ou morte, né? Mas Portugal não queria largar o osso de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Porque ela precisava se manter como o regime imperialista, né? E talvez aí, tendo uma grande área ainda sob o domínio, ela teria ainda recursos, né? Para manter o processo de expansão, enfim, até o processo financeiro, né? Vamos dizer assim, a colônia alimentando aí a matriz, né? Vamos dizer. Né? Exatamente. A metrópole, a própria coroa. Metrópole. Então, assim, me parece vamos dizer assim, esse seu levantamento histórico, né? Nos remete a uma grande reflexão sobre essa dependência e interdependência Brasil e Portugal, né? Infelizmente, nós estamos aí de frente com um processo novamente de guerra, né? Rússia e Ucrânia, e a gente percebe todas as facetas, né? De um determinado grau de violência e dominação da metrópole aí sobre a colônia, né? Exatamente. E aí, remetendo aí, quer dizer, mesmo a Ucrânia tendo uma determinada independência, né? Ela agora teve que ir à guerra para se reafirmar quanto país, né? Quanto unidade independente, né? Em termos de Estado, né? Então, assim, parece que a história ela é cíclica, né, Adrião? A história Exatamente. parece que ela vai se repetindo com outros personagens, né? Outros personagens, com outras partes do mundo, né? Veja, em relação à Batalha do Genipapo, foi uma luta ferrenha. Uhum. Uma luta onde os piauienses, ajudados pelos maranhenses e cearenses, eles sustentaram uma batalha por mais de 4 horas e meia, às margens do riacho Genipapo, nos arredores da vila de Campo Maior, Piauí, e foi uma grande carnificina, porque o exército português era um exército treinado e bem armado. A parte dos independentes, eles lutavam de foice, de facão, de algumas velhas espingardas, de cacete, né? Então, com as armas que tinha, e até com pedra, e o desarmado. Mas os independentes enfrentaram o exército português bem armado e fizeram com que esse exército recuasse. Porque essa batalha ocorreu no contexto quando a então Vila de Parnaíba, que fica no litoral do Piauí, a 350 quilômetros aqui de Teresina, ela deu início ao movimento separatista em 19 de outubro de 1822, quando o coronel Simplício Dias da Silva, que era o comandante militar da vila, liderou o movimento. E, nessa época, a capital do Piauí era a cidade de Oeiras, que fica no sul do estado. Certo? Quando o comandante português soube, o governo civil, presidente da capitania, da província, souber, então a primeira decisão foi mandar o comandante das armas, com o grosso da tropa, praticamente todas as armas e toda a munição, mandaram para sufocar o movimento parnaibano, certo? Só que enquanto eles se
ele se dirigiu para Parnaíba, os oeirenses, liderado pelo Visconde da Parnaíba, aproveitando que o grosso das tropas e praticamente todas as armas e munição estavam a caminho de Parnaíba, eles foram proclamar a independência, reafirmaram o movimento parnaibano, deram apoio, aderiram, né? Sim. E quando Figueiredo, que já estava em Parnaíba, soube desse movimento da capital da província, resolveu retornar para sufocar o movimento da capital de Oeiras. E no Campo Maior fica no meio. Tá. Logo quando eles foram, deixaram a guarnição em Campo Maior, outra em Piracuruca, só que lá em Campo Maior existia um grande movimento, uma grande efervescência, com muitos já decidido e à luta. Então, quando Figueiredo retornou, que vinha se aproximando da vila, a mais ou menos 9 quilômetros, à margem do riacho Genipapo, ele encontrou os independentes, que eram os piauienses, ajudados pelos cearenses, pelos maranhenses, e especialmente por todas as classes sociais, mas especialmente pelos vaqueiros e pelos roceiros, que foram, na verdade, que constituíram o grosso da tropa, né? Que lutou lá e que ofereceu a sua vida em prol da independência do Brasil e escreveram com seu próprio sangue uma das páginas mais bonitas da história da independência do Brasil e da história brasileira de um modo geral. Muito interessante, né? E a Batalha de Genipapo vem em função do rio Genipapo, é isso? Exato, Rio Genipapo. E hoje tem uma barragem e não passa mais no local onde ocorreu a batalha, né? Mas lá existe um monumento muito grande, um monumento muito bonito, que ele parece até um pouco com o monumento dos Pracinhas, aí no Rio de Janeiro, certo? Um monumento muito bonito, construído em 1973 pelo então governador Dr. Alberto Silva, e é um monumento muito bonito, e todo ano, no dia 13 de março, se comemora a data da Batalha do Genipapo. Quer dizer, nós estamos perto dos 200 anos, né? Do bicentenário, né? Eu estou vendo aqui, 13 de março de 1823, o ano que vem será o bicentenário da batalha, né? A minha terceira pergunta, ela vai na direção dos protagonistas, né? Mas certo. Você já deu aí uma passagem aí sobre o assunto, né? Certo. Mas só voltando um pouco ao 13 de março, nós tivemos a ideia, juntamente com o presidente da Academia de Letras da cidade de Campo Maior, com o prefeito de Campo Maior, eu idealizei e nós reivindicamos, junto ao ministro Ciro Nogueira, é o ministro mais forte do governo Bolsonaro, a emissão de uma moeda comemorativa do bicentenário da Batalha do Genipapo. E essa demanda já está bem adiantada, e nós tivemos a ideia exatamente porque a Casa da Moeda ela já homenageou, por exemplo, a Batalha Naval do Riachuelo, foi homenageado com não é moeda, é com a moeda, o centenário do Juscelino Kubitschek, o cinquentenário do Banco do Brasil, e também nas Olimpíadas. E as Paralimpíadas foram homenageadas com moedas. Ainda hoje estão circulando. E foram 16 versões de moeda diferente, e cada um com 200 mil unidades a tirar de cada uma dessas. Então, nós estamos reivindicando o nosso portador, o nosso padrinho, é o ministro Ciro Nogueira, que é o presidente da Casa Civil, um ministro forte, e ele nos deu toda a garantia de que vai fazer o possível para que essa nossa sugestão, essa nossa reivindicação seja viabilizada. Que legal, viu? Muito bacana. E em relação aos protagonistas da batalha,
Pelo lado português, foi o comandante, o oficial português, João José da Cunha Figuier, que, como eu já lhe falei anteriormente, ele era um cabo de guerra experiente, já havia lutado nas guerras napoleônicas, Eu e imagino. foi mandado para o Piauí exatamente para evitar que a província se rebelasse, porque a província era importante e Portugal gostaria de ficar com a província do Piauí e mais as províncias do Maranhão, do Grão-Pará e também do Amazonas e uma faixa extensa do Centro-Oeste, certo? Então, os principais protagonistas pelo lado português foi o comandante, a tropa dele que Sim. era bem treinada, bem alimentada. Uhum. E do lado dos independentes, que lutaram pessoas de todas as classes sociais, desde o juiz da vila de Campo Maior até o mais humilde, que era o vaqueiro e o roceiro, que exatamente essas duas classes constituíram o grosso das tropas que lutaram pela independência do Brasil na Batalha do Genipapo, lá em Campo Maior, Piauí. Tanto é que eu achei que eles mereciam uma homenagem e lutei para isso e consegui agregar, com o apoio da Academia Campo Maiorense de Ciências, Arte e Letras, com o apoio da Prefeitura, da Câmara Municipal de Campo Maior, nós conseguimos agregar lá no Monumento aos Heróis do Genipapo, Monumento Nacional, uma estátua de um vaqueiro e outra de um roceiro em tamanho natural. O vaqueiro montado em seu cavalo, com um facão, ostentando um facão, remetendo àquela cena de Dom Pedro no Grito do Ipiranga, e o roceiro armado de foice em posição de ataque. Então, essas duas categorias, essas duas personagens estão homenageados no Monumento Nacional do Genipapo. Eu até lhe convidaria para você vir conhecer o monumento, um pouco da história, e lá, por conta dessa nossa luta, que eu também lutei para incluir a data da Batalha do Genipapo na bandeira do Piauí, e graças ao apoio do deputado Homero Castelo Branco, nós conseguimos inserir na bandeira do Piauí a data 13 de março de 1823, que é exatamente a data da Batalha do Genipapo. Certo? Olha, que Então, a bandeira do interessante. Piauí, eu não sei se você recorda assim, mas é uma bandeira que ela tem 8 faixas azul e 7 faixas amarelas, que são as cores da bandeira do Brasil. E no canto esquerdo tem um retângulo azul com uma estrela, que é a estrela Antares, da nossa constelação. E nós conseguimos, por ideia nossa, de colocar o 13 de março abaixo da estrela, e foi uma luta muito bonita, nós conseguimos o apoio da Assembleia, todos os deputados votaram para a aprovação do projeto. O nosso governador, da época, ele se comprometeu com os campos maiorenses que iria sancionar a lei, mas ele foi a Parnaíba fazer umas inaugurações e os parnaibanos não gostaram e pediram para ele vetar, certo? Porque os parnaibanos, depois que eu tive essa ideia, eles queriam que, ao invés de ter o 13 de março na bandeira, que fosse colocado o 19 de outubro de 1822, que é a data do movimento parnaibano, que deu início. Só que esse movimento parnaibano, essa data do movimento parnaibano, 19 de outubro, ela já foi homenageada oficialmente. Tem uma lei estadual tornando 19 de outubro como o Dia do Piauí, e é feriado estadual, né? Então, você veja o seguinte, eles não gostaram, chamaram o governador, como se diz assim aqui, chamaram na chincha, e o governador, que havia se comprometido com os campos maiorenses, que iria sancionar a lei, ele se comprometeu com os parnaibanos
queria vetar, Olha só. como de fato vetou. Uhum. Mas, para ele vetar, ele não, encomendou um parecer do Conselho Estadual de Cultura e um parecer do Departamento de História da Universidade Federal do Piauí e outro parecer do Departamento de História da Universidade Estadual do Piauí. E, com base nisso, ele vetou. Só que nós não nos demos por vencidos. Né? Fomos à luta, arregimentei os amigos de Campo Maior, todas as entidades culturais, além da prefeitura, da Câmara, da academia, a envolver os sindicatos, Lions Clube, maçonaria, associação de bairros, e conseguimos falar com todos os deputados. E aí nós falamos com o deputado, com as esposas do deputado, com as mães, com as irmãs, com as amantes do deputado. Tanto é que no dia da votação, da derrubada do veto, também conseguimos derrubar o veto por unanimidade. Né? Olha só. E desde o dia 17 de novembro de 2005, que a data 13 de março de 1823, ela consta na bandeira do Piauí. Foi uma luta nossa e do deputado Homero Castelo Branco. E também da Prefeitura de Campo Maior, da Câmara, mas a ideia foi minha mesmo, certo? Eu gosto muito de um autor, ele é francês, chamado Edgar Morin. Ele é historiador, né? O Edgar Morin. E ele fala sobre a questão da história, né? Vamos dizer assim, o quanto a história é importante para o presente, né? As contribuições que a história traz para o nosso presente e para o nosso futuro, né? E aí entra essa discussão da complexidade, né? Olha como não é fácil, né? Muitas vezes você trazer à luz de um fato tão importante, né? Mas graças aí ao seu empenho, né? Usando todos os seus meios, né? Você também fez uma grande batalha para conseguir colocar esse registro, né? Inclusive, no prefácio do meu livro, que eu escrevi um livro chamado A Epopeia do Genipapo, e quem fez o prefácio foi exatamente o deputado Homero Castelo Branco, foi o autor do projeto de lei. Ele diz lá que foi a segunda batalha do Genipapo, essa nossa luta para incluir a data histórica, certo? Agora, é gratificante porque a gente faz isso por amor à história. Meu projeto cultural tem como principal objetivo a valorização, a divulgação do Piauí em todos os seus aspectos, né? E, graças a Deus, eu colhi os louros. O próprio governo do Estado, o mesmo governador que vetou o projeto de lei, ele me homenageou com a comenda do Mérito Renascença do Piauí, que é a maior comenda do Estado. A Prefeitura de Campo Maior me homenageou com a comenda do Mérito Heróis do Genipapo. A Câmara Municipal me homenageou com a comenda do Mérito Legislativo, vereador Simplício José da Silva, que ele, além de vereador, era militar e foi um dos grandes protagonistas que lutaram também contra o exército português, né? E, além do mais, a Prefeitura de Campo Maior, ela fez uma espécie de jardim da história, que, frente à Igreja Matriz de Santo Antônio de Campo Maior, tem a Praça Bona Prima, e lá foi feito o chamado Jardim da História, que tem placas contando um pouco da história, desde a fundação da Fazenda Bitoroccara, que foi a primeira fazenda da região de Campo Maior, que lá era uma grande região produtora de carne de gado, de charque. Ainda hoje, Campo Maior é mais conhecido pela culinária, pela excelente carne de sol, do que pela própria Batalha do Genipapo, né? Olha só. Sim, mas voltando ao memorial. Sim. E lá
colocaram mais de 20 placas, contando a história da vila de Campo Maior, desde da fundação da primeira fazenda até a data em que nós conseguimos colocar a data da Batalha de Genipapo na bandeira do Piauí, e lá tem uma placa que faz referência a mim. E a Academia de Letras de Campo Maior afixou 2 placas no Monumento Nacional do Genipapo, alusiva à inclusão da data histórica da Batalha do Genipapo na bandeira do Piauí e alusiva à homenagem aos vaqueiros e roceiros. E lá tem uma citação ao meu nome nas 2 placas, certo? Que honra, hein? Graças a Uma Deus, honra, né? Uma estamos honra. bem contemplados. É a segunda batalha de Genipapo, né? É verdade. É a configuração, né? Então, nós assim, eu gostaria muito, né, se fosse possível, de que você depois colocasse para a gente, né, como a gente pode ter acesso aos livros, né, às suas obras, né? Porque Certo. assim, um dos trabalhos nossos aqui é a disseminação cultural, né? De poetas, escritores, historiadores, né? Então, assim, como que as pessoas podem chegar na sua obra, Adriano? Qual que tem uma livraria? Olha, Tem na algum verdade, site? a distribuição é feita numa livraria daqui, Tá, e esses livros estão praticamente esgotados, né? que Eu legal. agora mesmo, como eu lhe falei, eu vou lançar o livro Lendas e Mitos, Poemas e Outros Textos, Tá. mas eu poderia mandar um kit de livros para você sortear aí com seus ouvintes, Que né? legal, que Com o seu legal. telespectador. Depois você, por gentileza, Eu vou deixar o deixe, endereço nosso aqui. né? Vai ser uma honra, né? A gente tem feito aí algumas, vamos dizer assim, a gente tem feito algumas incursões, né? Junto ao Norte, Nordeste, né? Porque assim Ótimo. são nossos irmãos, né? Do ponto de vista, a distância nos separa, mas a cultura nos interliga, né? E a Exatamente. ideia nossa é disseminar a cultura de todo o Brasil, né? Via os nossos canais aí, redes sociais, a própria estrutura Importante. da rádio, né? Mas a integração cultural do Brasil, Sem de ponta a dúvida. ponta. Eu conversando com o Dr. Camilo, que é o presidente da Academia Mundial de Letras da Humanidade, né? Ele falou assim, olha, o Adriano é uma pessoa fantástica, né? Que a gente gostaria muito de tê-lo como um bastião da nossa Academia Mundial de Letras da Humanidade, né? Então, assim, eu estou aqui reforçando o convite, né, do Dr. Certo. Camilo, a sua pessoa, né? Nós temos hoje já na academia, são quase 50 acadêmicos, né? Já temos pessoas aí em Angola, Moçambique, Portugal, Estados Unidos, né? Então, assim, a academia vem crescendo também exponencialmente em países aí de língua portuguesa e até mesmo em países de língua inglesa, né? E quando eu vejo assim um escritor do seu porte, né, da sua qualidade, com esse empenho, né, fica aqui mais uma vez o reforço do convite, né, a sua Eu agradeço. participação, porque a gente tem pensado muito assim em homenagear as pessoas em vida, né? Eu acho que Exatamente. o grande mérito da Academia Mundial de Letras, porque depois que a pessoa passa, é justo também a homenagem, né? Mas em vida, eu acho que ela tem um valor maior, né? Que é a Bem colheita maior. de todo o seu esforço, do seu trabalho, do seu empenho, né? Então, assim, fica aí mais uma vez o convite. A gente está aqui em Muito bem, São eu Paulo, agradeço. né? Aqui em São Paulo, nós temos também aí um grande empenho, né, em preservar a história. Eu acho que São Paulo tem uma contribuição também, né, em todos os Muito sentidos grande. para o país, né? Mas, assim, nós somos a somatória do todo, né? De todos os Verdade. estados, de todos os brasileiros, né? Nós devemos ter uma colônia aqui de piauienses enorme em São Paulo, de É verdade. baianos, de maranhenses, né?
Nós somos 40 milhões de habitantes no estado, A colônia de composto de... nordestina é muito grande. É muito grande, né? E provavelmente muitos desses não sabiam dessa batalha, né? E vão ficar sabendo através do seu trabalho como historiador e através do nosso programa aqui, né? Verdade. Então, assim, é uma grande Olha, honra. veio o seguinte, infelizmente, a história oficial, ela não conta certas particularidades da nossa história, né? Sim. Então, nós estamos reivindicando também que os escritores, os historiadores e as próprias editoras, que elas coloquem nos livros de história do Brasil, adotado em todo o território nacional, um capítulo sobre o movimento separatista piauiense, que vai desde do movimento de Parnaíba, 19 de outubro de 1822, passa pela data do 24 de janeiro de 1823, que foi a data em que a capital da província, a cidade de Oeiras, aderiu ao movimento parnaibano, e o 13 de março, que é a data da Batalha do Genipapo, a mais sangrenta de todas as batalhas em prol da nossa independência. Adrião, assim, nós queremos convidar você para outras entrevistas, né? Outras, quando você fizer o lançamento do livro, se você quiser que a gente faça aqui uma matéria sobre o livro Lendas e Ficarei grato. Mitos, né? Acho que vai ser também bastante interessante, até para disseminar esse lançamento, né? O nosso tempo aqui sempre é curto, sabe? Parece que é longo, mas ele acaba... e eu queria deixar aí esse minuto final para suas considerações, né? Para os nossos ouvintes, internautas, né? Para todas as pessoas queridas que acompanham aqui a nossa rádio, o nosso programa no YouTube. Certo. Olha, em relação à Academia Mundial de Letras da Humanidade, eu tenho colaborado bastante com o Dr. Camilo, já indiquei várias pessoas aqui do Piauí e de outros estados. Agora mesmo, no dia 18 de março, ele vai estar aqui no Piauí para presidir uma solenidade de posse na cidade de Parnaíba. E nós vamos nos encontrar lá. E uma curiosidade, ele é um dos mitos que está no meu livro, Lendas e Mitos, Poemas e Outros Textos. Que legal! Que legal! E aqui nós estamos à disposição para colaborar com o seu programa, participar de outras entrevistas e contar mais um pouco sobre a história do Piauí, sobre a literatura do Piauí, certo? O nosso projeto editorial tem exatamente a finalidade de divulgar os autores piauienses, a nossa literatura, certo? Valorizar a nossa história, as nossas personalidades. Agora mesmo, eu estou querendo conseguir, estou tentando, com a prefeita lá da cidade de Luiz Correia, que é da minha cidade, eu sou do município de Luiz Correia, do lugar chamado Lagoa do Camelo, e pertence a esse município. E lá, eu já obtive o compromisso da prefeita para ela construir 2 estátuas, resgatando 2 grandes personalidades que estão praticamente esquecidas. Um é o comendador Joaquim Rodrigues da Costa. Esse cara, ele colocou a antiga Vila de Amarração, que é o nome do Luiz Correia, a antiga Vila de Amarração, como na vanguarda do abolicionismo. Foi uma das 3 primeiras vilas do Piauí a libertar seus escravos. Isso ocorreu 2 anos antes da Lei Áurea. E, por conta disso, ele foi homenageado pelo rei, recebeu espada, recebeu Comenda das Rosas. E a outra personalidade é o poeta Firmino Teixeira do Amaral. O poeta Firmino Teixeira do Amaral, ele é autor da Peleja do Segaderaldo com Zé Pretinho do Tucum. É um dos maiores cordelistas do Brasil, de todos os tempos. A obra dele é estudada nas universidades
do Brasil e do exterior, inclusive na famosa Universidade de Sorbonne, que fica na França, certo? Então, são pessoas assim que a gente pretende resgatar. E é uma pessoa, são duas personalidades praticamente esquecidas pela história, e a prefeita de Luiz Correia, a prefeita Maninha Fontinelli, me deu a garantia de que vai homenagear essas duas pessoas. E eu, como estou indo para lá, para fazer o lançamento do livro em Parnaíba, onde vou receber o título de cidadão parnaibano, onde eu vou prestigiar a solenidade que o doutor Camilo vai presidir, então aproveitar para cobrar a prefeita e dar mais uma injeção de força para que ela resgate essas duas personalidades que são muito importantes para a história do município, para a história do Piauí e até para a história do Brasil. Porque o Firmino Teixeira do Amaral colocou o Piauí no mapa da literatura de cordel. E o comendador Joaquim Rodrigues da Costa, ele foi um dos protagonistas, ele colocou o Piauí também na vanguarda abolicionista do Brasil. Que maravilha, né? Adrião, eu fico muito grato aqui pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né? Dedicado aqui para a nossa entrevista. Com certeza faremos outras entrevistas. Eu vou Muito deixar bem. o nosso contato aqui no WhatsApp, o nosso endereço. É. Estaremos aí em breve sorteando os seus livros, né? Para os nossos internautas, né? Nossos ouvintes. E assim, eu quero marcar contigo uma outra entrevista sobre o livro Lendas e Mitos, né? Para a gente trabalhar em cima desse novo tema, né? E assim, porque é o seguinte, eu tive aqui particularmente um grande aprendizado sobre a batalha, né? Eu desconhecia toda essa riqueza de informação, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes, nossos internautas também ficarão assim querendo saber mais, né? Sobre essas informações da batalha, né? Então, assim, importante que a gente converse mais um pouco. Nós vamos abrir aí um canal futuro para outras entrevistas, né? Para que nós possamos aí disseminar esse fato tão importante na história da independência, né? Do Brasil, né? Por que não dizer, né? Assim, essa luta contra a nossa metrópole aí, né? Ela não conseguiu avançar no intento dela, né? E eu fico muito feliz, eu agradeço aqui em nome dos ouvintes, dos internautas, né? E eu vou pedir para o doutor Camilo te dar um abraço pessoal aí, né? Como eu não posso estar aí, eu vou dar um abraço virtual, né? Outro. Então, Deus te ilumine e continue te iluminando por esse trabalho tão importante, né? E que você seja agraciado cada vez mais aí por esse mérito dessa grande realização, né? Então, assim, um grande abraço e até uma próxima. Até uma próxima. Nós vamos falar um pouco sobre o Cajueiro Rei, certo? Tá. Que é o maior cajueiro do mundo. O nosso cajueiro, que fica na cidade de Cajueiro, da Praia, Piauí, ele desbancou o cajueiro do Rio Grande do Norte, lá da cidade de Parnamirim, certo? Como o maior cajueiro do mundo. Vamos falar, eu inclusive escrevi uma lenda sobre esse cajueiro. Numa das minhas próximas visitas ao Nordeste aí, que eu tenho alguns parentes em Campina Grande, João Pessoa, né? E não fica tão longe de vocês aí, né? Eu quero pessoalmente conhecê-lo, né? Eu também quero conhecer. Será uma grande honra para minha pessoa, né? Um grande abraço, até uma próxima. Um abraço para você e para todos os seus ouvintes. Um grande abraço, tudo de bom. Que Deus continue iluminando. Bom programa. Amém.